muitos assuntos que estão de fora, né? A gente praticamente não falou dos centros de força, não falamos das técnicas em si, não falamos de um monte de coisas. E óbvio que por mais que responda perguntas, elas não vão ficar bem respondidas, porque primeiro a pergunta às vezes é feita com uma intenção, eu respondo de outra. Às vezes a pergunta ela pede um pressuposto e não dá tempo da gente ver o pressuposto. E aí nós vamos tendo dificuldades de trabalhar. Isso é bom porque aí fica um interesse maior para vocês irem a Natal depois, né? Passar uma semana lá. Só que do jeito que está indo, pelo que a menina me falou essa semana, diz que tem mais participantes este ano já inscritos do que no ano passado. No ano passado só apareceu inscritos no mês de dezembro, a gente está em outubro e ela disse que já tem mais da metade do público do ano passado. Se for desse jeito, é capaz quando chegar em dezembro não ter mais vaga. Então, se alguém realmente está pensando em ir para Natal, que pense mesmo. Para depois não chegar lá de última hora, eu quero ir, quer ir, então ficou para o queria. Já vai ficar para o outro ano. Tá? Deixa eu reafirmar, porque parece que ficou meio confuso. Eu falei de 2 DVDs que não estão prontos e que não estão à venda. Eles, por conta de muitas pessoas que têm procurado, vão entrar à venda na próxima semana, provavelmente. Então, se alguém quiser, depois veja ou direto com a editora, ou então fala com Medeiros, que aí Medeiros faz pedido lá para vocês. Tá? Semana que vem, se estiver pronto, aí a gente despacha. E é óbvio que, vamos supor, se 10 pessoas pedirem, praticamente é o mesmo preço da taxa de correio para mandar 10 do que se mandar de 1 em 1. Então, se de repente várias pessoas quiserem, eu acho que vocês deveriam era procurar Medeiros e pede para Medeiros trazer de lá para cá, que aí vem num despacho único, todo mundo recebe de uma vez só, isso é mais barato, ok? Vão ser 2 DVDs, e eles vão ser independentes, não precisa a pessoa comprar os 2. Vai ser um DVD sobre TCM, tratamento da circulação pelo magnetismo. E o outro trata da fibromialgia. Tá bom? Não sou eu quem faço a apresentação dos temas. Ninguém vai se sentir enganado pensando, não, mas é Jacó, não sou eu. São os trabalhadores do Leão que fizeram apresentações muito bem feitas, muito bem materializadas. Em todos os 2 casos, teve uma participação muito efetiva de uma médica, e que ela, inclusive, foi quem deu todo o suporte de entendimento, tanto na parte de anatomia como de fisiologia. Então, é um material muito bem preparado, só que ele não foi feito com a preocupação de apresentação para fora. Então, vocês vão ver que tem algumas discussões que são bem íntimas, bem de um grupo. Mas como o contexto em si traz todo um procedimento de como fazer, então deve ser interessante para vocês depois verem isso, tá bom? O e-mail da editora, no livro, sempre tem lá no final, mas é vida e saber, tudo junto, @gmail.com. Se algum livro que vocês queriam não tem mais, e o Medeiros também não tem aí, ou não tem aqui no Ceará, pede para Vida e Saber e eles mandam pelo correio pelo mesmo preço de capa, não tem acréscimo. Se for CD ou DVD, aí tem acréscimo de taxa de correio. Tá legal? Porque também tinha o curso do magnetismo deste ano, eu talvez já tenha acabado, são 9 DVDs. Você tem o curso completo, porque tem pessoas que às vezes não têm condições de ir a Natal para passar. No caso, esse curso deste ano foram 3 finais de semana. Então está lá os 3 finais de semana, está tudo filmado, tudo. Desde a parte teórica até a parte prática. Então é interessante. Para você ir a Natal vai sair caro, mas para você adquirir isso, eu acho que está razoavelmente barato. São 9 DVDs por R$110. Então, não sei se... Estou dizendo isso só para que as pessoas não se sintam sem condições de ir, ou de ter, ou de possuir.
E muitas vezes nem precisa muita gente comprar. De repente você está num centro, compra um único jogo e passa e todo mundo vê junto. Ou empresta um para o outro, sei lá. Não é? A questão minha não é o interesse de estar vendendo o material, é de disponibilizar para que as pessoas tenham acesso. Ok? A depressão. A depressão, eu tive um encontro muito forte com ela, que foi eu ter caído em depressão. E essa queda na depressão, para mim, ela foi uma coisa que, às vezes, no começo, eu ficava até meio tímido de comentar, porque ninguém entra em depressão pela forma como eu entrei. Quem entra em depressão vai entrando aos poucos, e depois, quando sai, também vai saindo aos poucos. Eu entrei de vez e saí de vez. Eu falava muito, e falo até hoje, sobre suicídio, sobre aborto, sobre morte, sobre esses temas. E um dia eu fui convidado para participar de uma semana espírita, onde eu fui para falar sobre a depressão no adolescente. Quando me deram o tema, eu tomei um susto. Eu digo, não, mas adolescente não se deprime não, adolescente está cheio de vida e tal. E aí a pessoa que me convidou disse, você está muito enganado. Ou seja, vejam que eu era 100% ignorante do assunto. E aí eu fui estudar. Nessa época eu tinha uma empresa e eu podia simplesmente, no dia que eu não quisesse trabalhar, eu ficava estudando, e eu fiquei praticamente um mês estudando esse tema. E quando chegou no dia da palestra, eu estava com uma angústia muito grande, porque eu sabia que estava faltando uma coisa que eu não sabia o que era. Eu fiz a palestra. Quando terminou a palestra, as pessoas vieram agradecer e tudo, e eu estava muito angustiado, porque eu tinha terminado a palestra e eu sabia que tinha faltado uma coisa e eu não sabia o que era. Quando eu cheguei em casa, fui me deitar, e aí eu conversei com Deus, aborrecido com Ele. Porque, se quando a gente quer uma coisa séria, e Jesus tinha dito, buscar e achareis, por que eu não achei o que era que estava faltando? E os Espíritos disseram, se você faz uma pergunta séria, Espíritos sérios te respondem. Então, por que eles não me responderam? E eu fiquei muito chateado com isso. Dormi, no outro dia trabalhei normalmente. Na outra noite eu já nem me lembrava do assunto, adormeci, e quando eu acordei no fundo do poço. Uma depressão profunda. Eu não agia, eu não reagia e eu não interagia com nada nem com ninguém. Acordei sem fala, sem nada, sem disposição para coisa nenhuma. Minha mulher chegou para mim e disse, você não vai levantar? E eu não respondi. E ela ajeitou as coisas no quarto, saiu, voltou. Quando voltou, estava do mesmo jeito. Disse, você não vai levantar? E eu estava lá também, não respondi. Aí ela notou que tinha alguma coisa estranha. E ela me pegou, me levantou, me levou ao banheiro, porque nem isso eu fiz. E chegou, ela me sentou no vaso, eu fiquei lá sentado. E ela foi para a cozinha. Depois de um certo tempo, ela notou que eu não aparecia, ela foi ver onde era que eu estava lá sentado no vaso. Você não vai nem levantar, nem para escovar os dentes? Chega, escove os dentes. E me deu a escova na mão. E eu fiquei parado. Eu não escovei os dentes. E ela notou que estava tudo errado. O que era que eu estava fazendo? Que eu não reagia. E foi exatamente assim que eu entrei na depressão. E eu fiquei alguns dias ali, sem ir para canto nenhum, sem falar com ninguém, sem ninguém saber onde eu andava. Eu viajava muito, tanto profissionalmente como para fazer palestras. Mas sempre que eu viajava, eu dizia no centro que eu ia viajar, então todo mundo sabia da minha vida. E de repente eu desapareci do centro, dos trabalhos, e ninguém sabia onde eu estava. Até que um dia resolveram ir lá em casa, para ver o que era que estava acontecendo. Chegaram lá, e aí me viram lá deitado, parado, sem olhar, sem falar com ninguém, e aí deram o diagnóstico. Qual é o diagnóstico? Ele estava em obsessão. Porque para o espírita tudo é obsessão. Então eu estava lá obsidiado, os obsessores agora me pegaram de vez. E aí fizeram lá uma reunião, leitura de evangelho, prece, fizeram tudo que tinha direito. E depois uma pessoa que até hoje trabalha comigo lá no Leão, ela foi e me aplicou o passe. E quando terminou, a sensação em mim era de que eu tinha piorado. E eles foram embora. O passe me fez mal. Eu já tinha ido ao médico, estava tomando remédios e nenhum remédio fazia nenhum efeito. E no outro dia voltaram para me aplicar passes. E voltaram todos os dias. E todos os dias eu me sentia pior. Quando passou 30 dias que eu estava tomando a medicação, tive que voltar ao médico.
Aí marcou ali mais para 2, 3 dias adiante, vou ao médico. E quando minha mulher disse, a gente vai ao médico hoje, a gente vai ao médico amanhã, e eu comecei a dizer para mim mesmo, doutor, me interne, porque eu não saberia mais viver de outro jeito. Ou eu morria ou me internava, porque eu não ia ficar mais em casa daquele jeito. E aí a gente vai ao médico, quando eu chego lá, o médico, e aí Jacó, tudo bom? Eu digo, doutor, me interne. Ele disse, pode tirar o cavalo da chuva que eu não vou lhe internar. Aquilo para mim foi como que um tiro. Eu digo, nossa, a única coisa que eu consegui falar nesse período, que eu não sabia qual era a quantidade do período, eu tinha pedido para ficar internado e o médico disse que não vai me internar. Então ele me condenou agora. Aí ele começou a conversar com a minha mulher, e lá para as tantas ele pergunta a ela como é que foi a reação com os remédios. E ela disse, nenhum funcionou. E agora, doutor, o senhor vai mudar os medicamentos? Não, ele vai tomar a mesma coisa. E eu vou lhe dar mais logo 2 receitas, porque quando termina essa, você já compra outra, quando termina a outra, você compra a outra, porque uma hora vai ter que fazer efeito. Aí eu digo, pronto, no primeiro momento ele me matou, no segundo agora ele me enterrou. Eu não tenho mais jeito, porque esses remédios não funcionam. A gente passou na farmácia, quando eu cheguei em casa, peguei o remédio, abri, tirei uma pílula e joguei fora. Eu digo, você nem resolveu minha vida, nem vai resolver. Era o Prozac. Se bem que tinham outros remédios, mas este era o Prozac. E joguei fora. E aí eu olhei para umas pérgolas que tinha no meu quarto, procurando Deus, e aí eu briguei com Deus. Briguei mesmo. Eu penso que eu falei, mas eu acho que eu não verbalizei, porque minha mulher não ouviu. Mas era uma briga muito alta com Deus. Eu dizia, você não pode fazer isso comigo, você não tem direito de fazer isso comigo. Eu não mereço viver desse jeito. Portanto, o Senhor trate de me dar forças, porque eu não vou continuar com isso. E aí, naquele momento, eu decidi que ia para a mesa. E dei meia volta, com muito sacrifício, e fui até a mesa. E minha mulher olhou para mim e disse, nossa, o que foi? Desde que eu adoeci, eu nunca mais tinha andado, sozinho. Aquele era meu primeiro caminhar. Eu cheguei na mesa e sentei à cadeira. Você quer comer o quê? Eu disse, comida. Mas o que você quer comer? Eu disse, comida. E ela foi e preparou lá alguma coisa que eu não sei o que é, e eu comecei a comer aquela coisa. E aquilo demorava a ser deglutido, porque eu dava uma colherada, porque ela me deu um garfo e eu tive medo do garfo. E aí eu pedi uma colher. Mas cada colherada que eu colocava para dentro dava vontade de vomitar. Mas eu disse, eu não vomito, eu seguro. E eu comi o prato todo. Não sei se era muito ou se era pouco, eu sei que eu engoli aquilo tudo. E depois eu pedi um copo com água, e foi uma vida também para tomar o copo com água, mas eu tomei. Terminou dali, eu voltei para o quarto, eu digo, agora eu vou dormir. E ela queria que eu tomasse remédio, eu disse que eu não tomo mais remédio. Eu sei que eu demorei uma eternidade, mas até que enfim eu dormi. Quando eu me acordei, a televisão estava ligada e eu não entendi o que era que estava dizendo na televisão. Eu não entendia sequer qual era o idioma. Era uma vida maluca. E aí eu fiquei olhando, eu digo, eu só saio de frente da televisão na hora que eu entender o que é isso, até que eu entendi. E na hora que eu entendi, estava passando um comercial. E aí, a partir daquele momento, eu digo, olha, está voltando a minha consciência, eu vou sair dessa situação. E aí saí andando pela casa. Foi tudo muito difícil. Anoiteceu, eu dormi, no outro dia eu acordei, eu digo, eu não vou ficar deitado na cama, vou me levantar. E raciocinava, primeiro arrasta a perna para fora da cama, agora arrasta a outra, agora apoia com o braço, levanta o corpo, agora fica em pé. Era assim, eu tinha que pensar cada atitude, uma por uma. E assim eu passei aquele dia, mas fiz tudo o que eu queria fazer, lento, mas fiz tudo. De noite eu dormi, quando foi no outro dia eu acordei como quem nunca teve nada, bonzinho, 0 quilômetro. E ali eu tinha entendido a resposta de Deus. O que era que faltava na minha palestra? Eu sabia o que era depressão. Eu não sabia. Agora eu já sabia o que era depressão. E aí eu sabia também uma coisa que eu não sabia de Deus, que não está no livro dos Espíritos, que Deus é exagerado.
Porque ele podia simplesmente ter dito, a depressão, meu filho, é isso. E em 5 minutos ele me deixaria aprender e eu não precisaria passar por tudo isso. E minha mulher disse que foram 42 dias. Então, nunca mais, depois desse dia, nunca mais eu pedi nada a Deus pessoalmente. Nada. Não peço mais nada. Eu peço a Ele assim, dê paz para o mundo, ilumine onde estiver escuro, assim. Eu peço essas coisas. Para mim, eu não quero mais. Hein? Fiquei, meu amigo, eu não peço nada a Deus não, você está louco? Ele diz assim, eu vou lhe dar só um tantinho. Olha que tantinho. Então, a primeira coisa é isso, eu não peço mais as coisas a Deus, porque eu tenho medo, que ele é exagerado. Apesar do tom de brincadeira, é sério. E uma outra coisa que eu aprendi, nessa mesma situação, é que viver, por maiores que sejam os problemas, é melhor do que você ter uma depressão. E aí eu digo, meu Deus, e agora? O que é que eu vou fazer? Porque os passes me fizeram mal. E agora, passe não é bom para a depressão? E aí eu fui, já na terça-feira seguinte, eu estava lá na nossa instituição. E aí vem 2 pessoas, uma apoiando o outro. E um vinha arrastando os pés, e era uma pessoa jovem, relativamente jovem. Quando eu olhei de longe, eu disse, lá vem o meu primeiro paciente com depressão. E eu vou curá-lo. E aí, realmente, ele foi lá. Vou dizer uma coisa aqui que meu amigo André gosta. Você vai gostar, André, do que eu vou dizer. Porque no nosso sistema lá, o paciente faz uma entrevista quando chega. Depois ele vai para um magnetizador que não sabe o que é que o entrevistado disse. E depois você faz o passe, ele volta, faz uma segunda entrevista. Na próxima semana ele chega, faz outra entrevista. Você, magnetizador, anota numa outra ficha e você não sabe o que é que tem o paciente. Você tem que trabalhar às cegas. Então isso era uma regra. A outra regra que a gente tinha era, nenhum magnetizador pode escolher o paciente. Tem que ser aleatório. Muito bem. Quando eu vi aquele paciente, que ele saiu da entrevista, eu fui lá, venha que eu vou lhe aplicar o passe. Todo mundo já olhou assim para mim. Só que eu era o presidente. E presidente pode. Entendeu, André? E aí eu peguei e levei o rapaz para a cabine e apliquei um senhor passe nele. E fiquei esperando para ver na próxima semana como era que ele chegava. E na próxima semana ele chegou do mesmo jeito. E aí foi para a entrevista. E aí chegou lá na entrevista, quando ele saiu, eu fui lá, deixa eu ver a ficha dele. Jacó não pode olhar a ficha, mas eu posso. Eu era o presidente. Presidente, muito bem. Não é legal essa parte, André? É a melhor parte que tem é essa. Aí eu fui lá, peguei a ficha, e aí estava lá uma notícia que me deixou desesperado. Nos últimos 10 anos, foi a pior semana que ele já passou. Era melhor que eu não tivesse pego na ficha. Mas agora estava sem jeito, eu já tinha visto. Chegue, vamos comigo. Jacó, ele vai comigo. Presidente, pode. E eu levei o rapaz e ele olhava para mim, que ele estava naquele nível profundésimo de depressão, naquele que você não reage a nada. Mas o olho dele, quando ele deitou, ele olhou assim para mim como quem dizia, desgraçado, você vai acabar comigo. E aí eu fiz um passe nele totalmente dispersivo, porque eu me lembrei dos casos de fadiga fluídica, em que as pessoas estão precisando de fluido, mas você só vai doar fluidos dispersivos e não doar fluidos. E era o caso. E aí eu só fiz dispersivos nele. E aí fiz muito. Se no primeiro passo eu apliquei um passe lá de uns 5 minutos, o que já era muito tempo, eu agora apliquei um passe de uns 10, 12 minutos. Então era um absurdo de passe. E aí depois eu peguei a água dele, quase que eu mergulhei na garrafa dele ali. Coloquei toda a energia que eu tinha, coloquei na água. E ele foi embora e eu fiquei uma semana angustiado, sabendo se deu certo ou se deu errado.
E uma semana depois ele chega se arrastando, mas ele vai andando e para, e olha para os lados. Anda mais um pouco, para, olha para os lados. Anda mais um pouco, para, olha para os lados. E eu estava na cabine de passes, quando eu vi aquilo, eu dei um grito. Issa! Eu tinha acabado de sair de uma crise que todo mundo achava que era obsessão. E aí corre todo mundo para cima de Jacó, pelo amor de Deus, Jacó, senta aqui, olha, fica aqui, não, Jacó, você não vai mais aplicar passe. Jacó, eu digo, calma, pessoal, não, mas... porque ninguém sabia que eu estava investigando o assunto. Ele foi lá, fez a entrevista, terminou a entrevista, me deu a entrevista. Jacó, presidente pode, me dê essa entrevista. E aí estava lá, nos últimos 10 anos foi a melhor semana que eu já passei. Yes! Deu certo. Peguei ele pela mão, levei para a cabine, ele olhou para mim como quem fez assim. Do último jeito, viu? Não faça do primeiro, não. Até então ele não falava. Ele era mudo, mudo completamente, porque o nível de depressão era gravíssimo. E aí comecei a aplicar os passes nele, ele melhorou. Na 4ª semana dele, já tinha outro depressivo lá. E eu não deixei ninguém pegar no outro depressivo, e eu levei para mim. E eu disse assim, Deus, não mande mais não, viu? Deixa aí. Olha que eu já pedi para ele não mandar, mas eu acho que eu disse o não muito baixo. Eu disse, não mande mais não, ele só ouviu, mande mais. Aí já depois já tinha mais outro. De repente eu tinha 4 depressivos. E eu pegando as fichas deles e só eu aplicava os passes. Aí chegou uma hora que você também não pode mandar tudo. E aí a turma chegou, Jacó, vamos conversar, que tem alguma coisa errada, você está descumprindo a regra. Aí eu conversei com 3 magnetizadores. No final da reunião, chamei os 3, conversamos, eu disse, olha, eu estive com depressão. E vocês foram todos os dias, que foi verdade, todos os dias, não faltaram um único dia a me aplicar passes. E todos os dias eu piorava. Uma das médiums chorou, uma das magnetizadoras chorou aos prantos. Jacó, não pode, nunca apliquei um passe com tanto amor na minha vida. Eu digo, pois, com todo o amor me fez mal. O que mostra que só o amor sozinho não resolve. Você tem que ter o amor, mas tem que saber o que você está fazendo. E aí eu disse, eu estou com essa primeira pessoa, mas agora já tem mais 3, estamos com 4. 4 casos de depressão e todos 4 estão saindo. Nessa altura, o primeiro paciente já fazia entrevista sozinho. Quem chegou lá sem falar, ele já falava. E logo em seguida ele começou a ir sozinho para o tratamento. E olha, está dando resultado. Então o que eu vou fazer é o seguinte, nós 4 vamos ficar cada um com um paciente. Pelo menos a gente já experimenta para ver se funciona. Se só funciona porque sou eu que estou aplicando ou se funciona com vocês. E aí o resultado foi 100% favorável para os 4. Ou seja, o método estava certo. A partir daí a gente foi avançando. Mas o avanço foi lento. Por quê? Porque a medicina diz que a depressão é uma doença neurológica, uma doença do cérebro. E os espíritas dizemos que a depressão é uma doença da alma. E nem é uma coisa nem é outra, somente. A depressão é uma doença do sistema energético que está bloqueado no centro esplênico. E aí, nem você pensar na alma resolve, porque quando a gente pensa na alma, só pensa em obsessão. Quando você pensa na situação clínica, você só pensa no cérebro, e aí você manda remédio para o cérebro, você falseia a situação, mas não resolve, porque o sistema energético está descompensado. Só que eu não sou da área médica, como era que eu ia ter autoridade para falar de um assunto que não é médico? E eu não estava lidando com obsessão, portanto, como era que eu ia dizer para os espíritas que não era um problema obsessivo? E pelo contrário, muitos casos de depressão que eu peguei, que tinha obsessão junto, a obsessão veio depois de iniciada a depressão. E tem toda a lógica, porque você na depressão você tem perda energética, perde força fluídica, para usar uma expressão de Allan Kardec, e sem força fluídica o obsessor vem e toma conta de você. Então é muito mais comum você ser obsidiado depois de estar em depressão do que primeiro entrar em obsessão para depois se deprimir.
Então, de repente, eu estava num mato sem cachorro, porque eu não podia falar em nome de medicina, nem podia falar em nome da lógica espírita e espiritual. Porque havia uma lógica espírita que é desconsiderada, que diz respeito com o magnetismo. Mas aí aconteceu o melhor de tudo. Os resultados estavam dando certo. E existe uma expressão popular que diz: contra fatos não há argumentos. Aí é desastroso. Você pode ter as melhores teorias, mas se não apresentar fatos, não adianta de nada. Ou você pode ser contra qualquer coisa, mas se o outro tiver fatos, você também não tem mais o que fazer. Ou estuda, ou entende, ou então sai de perto. Aí, eu fui fazer um seminário de passes na Flórida. Eu estava lá na Flórida, fiz o curso todo. Quando terminou, foram 2 finais de semana. Quando terminou, eu conversando com a diretora lá, uma das diretoras lá da instituição, e ela me disse que naquela instituição havia uma unidade chamada SOS Depressão. E aí eu perguntei: como é que vocês tratam os depressivos? Disse: Jacó, é mais ou menos no modelo dos alcoólicos anônimos. Como? Não, a gente põe as pessoas que tiveram depressão, umas conversam com as outras, e uma estimula a outra, e aí algumas pessoas conseguem vencer. Eu digo: e por que vocês não aplicam passes? Ele disse: porque quando a gente começou a aplicar passes, eles pioraram. Eu digo: uau, eu já assisti esse filme. Eu digo: pois lá em Natal a gente está curando com passes. Como? Aí eu fiz uma extensão para poder explicar o que era que a gente estava fazendo em Natal. E eles resolveram levar a proposta para o SOS Depressão. E no SOS Depressão, 1 ou 2 pessoas aceitaram fazer a experiência. E o que foi que aconteceu? Melhoraram. Quando melhoraram, aí os outros disseram: eu também quero. Chegou a um ponto que o SOS Depressão acabou, porque não tinha mais depressivo naquela unidade para ir para a reunião. Acabou. Os depressivos ficaram curados e iam cuidar de sua vida. Já não tinha mais necessidade do SOS Depressão. Essa pessoa que fez isso se chama Ionara. Para quem é mais antigo no meio espírita, já ouviu falar de Ionara. Ionara foi quem levou a toque de caixa a questão da cura da depressão lá nos Estados Unidos. E aí agora tínhamos uma unidade em Natal, em Parnamirim, no caso, e uma unidade lá em Pompano Beach, na Flórida. E aí eu vou fazer um seminário também de magnetismo em Pelotas. Pela primeira vez eu estava indo a Pelotas, a convite de Ana Vargas. E fizemos um seminário em 2 finais de semana, e no último final de semana tinha uma senhora que não falava com ninguém. E na hora da parte prática, eu chamei para ela fazer, para eu fazer a demonstração com ela. Ela disse que não viria. Eu insisti, ela veio, deitei-a num birô. E quando eu estava fazendo as demonstrações relativas ao passe em geral, na hora do intervalo, na hora de terminar um exemplo para o outro, aí ela chegou, sentou-se no birô e disse assim: e o que foi que você sentiu em mim? Eu disse: olha, mas eu não estava aqui para fazer sentido, eu estava somente fazendo uma demonstração, mas o que foi que você sentiu? Mas com poucas palavras, ela bem segura do que queria. Eu disse: olha, eu não posso dizer exatamente, porque eu não estava procurando, como ele disse, mas se você fosse uma paciente minha e eu encontrasse você, do jeito que você está, no seu esplênico, eu diria que você está em depressão. Aí ela chegou e disse: eu frequento o centro de seu fulano, e aí apontou para ele. E eu estou fazendo o tratamento de depressão lá no centro dele. E ele disse que eu não fico curada porque eu não tenho fé. E ele disse que eu só vou curar se eu mudar, porque o método é esse. E aí eu vi lá uma propaganda dizendo que o senhor vinha dar um curso aqui, e na propaganda lá dizia que o senhor era a pessoa que mais entendia desse assunto. Então eu vim, porque se o senhor dissesse que o tratamento é do jeito que eles fazem comigo, quando eu terminasse o curso eu ia me matar. Disse isso na frente do presidente do centro. Eu digo: pronto, você está aqui, vamos continuar o curso, vamos ver mais alguma coisa. Aí a presidente, que era a Ana, disse assim: pois você é a nossa primeira paciente de depressão. Se você aceitar, a gente vai fazer a primeira experiência com você. E aí começou em Pelotas a trabalhar a depressão.
E aí ela saiu de depressão e saíram todos os pacientes que entraram de depressão. Então agora já éramos 3 cidades: Natal, Pompano Beach e Pelotas. E a partir daí foi só crescendo. Um dia em Mato Grosso do Sul, falando sobre isso, uma psicóloga disse: você está falando do esplênico, e o esplênico é o quê? Baço, pâncreas, fígado e rins. Você notou que esse daí é o sistema que filtra todas as energias do corpo? Eu digo, uau, é mesmo. Você poderia dizer então que a depressão é uma doença por falta de filtragem? E eu digo, nossa, ela matou a charada. É mesmo. Quando a gente tem depressão, esse sistema todo ele fica bloqueado, fica travado. E aí por isso é que a gente trava psicologicamente ou psiquicamente, trava fisiologicamente e também trava espiritualmente. Você tem um bloqueio completo no sistema que é responsável pelo nosso filtro geral e onde o órgão principal é o fígado. Só que depois disso ainda tem, além desses órgãos que eu citei, ainda tem as 2 glândulas que são as suprarrenais. Tudo isso fazendo parte desse grande cinturão do sistema esplênico. Então agora a gente estava com a faca e o queijo na mão. Agora era trabalhar isso. E aí, na consequência, a gente começa a descobrir coisas. Por exemplo, pessoas que tomam paracetamol com regularidade. Paracetamol é mais conhecido como Tilenol no Brasil. Quem toma muito Tilenol deteriora o fígado, e se você tiver depressão é difícil você sair. Por quê? Porque o órgão principal do sistema está descompensado. Muitas pessoas que entraram em depressão, o índice é alto, sofreram dengue. Qual é a relação? O dengue abala o fígado e, portanto, abala o sistema esplênico. Não quer dizer que se você teve dengue, você vai ter depressão. Mas se você teve dengue, cuidado com seus estados emocionais e mesmo físicos, porque você pode cair na depressão. Então, antes isso poderia ser hipótese, hoje isso é confirmação. E aí, dentro disso, foram eleitas as sequências ideais para se tratar depressão, energeticamente. É óbvio, é muito claro, para mim, eu acredito para qualquer pessoa, que a depressão ela não pode ser tratada monocraticamente. É uma patologia que muitas vezes ela precisa de um atendimento coletivo com outras especialidades. Então, quando a gente diz que a depressão cura, tem pessoas que querem entender que a depressão, o magnetismo cura sozinho. Não é isto. Em muitos casos, só o magnetismo resolve sozinho. Mas tem outros que você precisa da ajuda, seja da psiquiatria, seja da psicologia. Porque é preciso que haja também, a partir de um determinado momento, uma disposição de mudança. Porque se você não mudar, você deixa aberto para que todo o sistema entre em falência outra vez. Mas o que era mais importante nisso tudo era você descobrir que uma doença antes, desgraçadamente, sem solução, agora ela tem uma solução. E uma solução, agora sim poderia se dizer, eminentemente espírita. Porque nós iríamos trabalhar as estruturas energéticas dentro da ótica do magnetismo e começando dentro de uma casa espírita. Há mais ou menos 10 anos, numa das minhas viagens à Flórida, eu fiz essa viagem com um amigo, ele e a esposa dele, e ele me levou em várias palestras. E no caminho de uma dessas cidades para outra, ele disse assim: Jacó, se o governo dos Estados Unidos tiver interesse em trazer você para morar nos Estados Unidos, para você discutir isso academicamente, você vem? Eu disse, não, porque o governo dos Estados Unidos não pode querer isso. Ele disse, não, mas e se o governo quiser? Digo, bom, se ele quiser, eu tenho que querer, porque se eu não quiser... Mas você sabe que se o governo quiser... Aí eu parei e perguntei, e você é o que do governo? E aí ele desconversou. Esse amigo meu, ele foi
responsável pela indústria da Chevrolet, da GM, em quase todos os países do leste europeu e inclusive aqui no Brasil. É um homem que os amigos dele são senadores dos Estados Unidos, vice-presidente, as amizades dele é tudo nesse nível. E eu digo, você por acaso está falando oficialmente em nome do governo? Ele disse, não, mas eu acho que se o governo quiser, você vem. E você vem morar aqui. Eu digo, não, eu não venho morar nos Estados Unidos. Mas e se eu disser para você que você pode vir, você, sua mulher, seus filhos, e aqui você vai ter total cobertura de residência, de alimentação, automóvel, você vai ter tudo, tudo, absolutamente tudo, e vai ser muito bem remunerado. Digo, eu não tenho interesse. Mas e se eu lhe disser que eu já tenho até quem vai fazer o seu marketing, para a gente fazer palestras, não mais para o meio espírita, mas para a gente agora sensibilizar a sociedade americana. Você não sabe que se o americano aceitar isso, o mundo todinho vai aceitar depois? Eu disse, é provável, mas eu acho que eu não venho. Mas me tira a curiosidade, quem é que vai financiar a mim, se nem ao menos me conhece? A diretora de marketing universal da GM é a minha filha, e ela já está preparando o marketing para você fazer seminários e palestras pelos Estados Unidos afora. Disse, muito obrigado, mas eu vou continuar falando e insistindo para o público espírita. Por que eu estou contando isso? Porque às vezes é muito fácil alguém dizer, Jacó é um alucinado, Jacó é um bobo, isso daí não tem nada a ver. Mas quando a gente imagina isso, que um governo como o dos Estados Unidos, de alguma forma, mandou um emissário, esse cara chegou a vir ao Brasil 2 vezes para vir a Natal para conversar comigo. E porque queria que me levar para os Estados Unidos. E tentamos fazer composições. Eu primeiro disse que eu não ia morar lá, depois ele disse, então você passa 6 meses lá e 6 meses aqui. Eu disse, não vou. Então você passa 6 meses lá, mas sendo 3 meses aqui, 3 lá, 3 aqui, 3 lá, não vou. Jacó, cada palestra sua de 1h15 vai custar $350 por cabeça, e a gente vai fazer auditórios de 500 pessoas. Você vai ficar milionário, Jacó. Eu não quero. Por que eu não quis? Eu não quis porque eu acredito, apesar de tudo que acontece no meio espírita, eu acredito que o nosso viés é o viés espírita. A gente pode tratar isso de uma forma séria. A gente pode tirar as pessoas da depressão. E o que significa tirar as pessoas da depressão? A Organização Mundial de Saúde, no último grande levantamento que foi feito sobre suicídio, se chegou à conclusão de que estava morrendo 1 milhão de pessoas por ano por suicídio. 1 milhão de pessoas. A capital do Ceará, Fortaleza, tem 1 milhão e o quê de público? Já está com 2 milhões. Então vocês imaginem, ok, vamos de 3, 1/3 da população do Ceará se mata todo ano. De Fortaleza. É muita gente demais. E o que é que isso tem a ver com a depressão? 70% deste total estava em estado de depressão. Significa dizer que se a gente tira, cada pessoa que a gente tira da depressão, a gente está tirando 70% de risco de suicídio. E a gente encara isso como se fosse uma bobagem. A gente encara isso para dizer que os espíritos vão resolver os problemas e que não nos cabe. Será que o suicídio não é um problema, além de ser de ordem pública, não é um problema de ordem espírita? Se a gente é descuidado com o movimento social de uma forma geral, não temos o direito de sermos irresponsáveis com o movimento social espírita. Mas aí a gente fica falando bobagens. Por quê? Porque tem espíritas se suicidando. E por que é que um espírita se suicida? Porque entra em depressão. E a gente está sendo incapaz de socorrer um companheiro espírita. Uma grande casa espírita aqui no Brasil, grande mesmo,
casa com mais de 2.000 trabalhadores. Não estou falando frequentadores, não, estou falando trabalhadores, mais de 2.000. Eu fiz 2 cursos de depressão lá, 2 seminários. E sabe o que é que a casa fez? Nada. Não aceitou, não, a diretoria não quis, esse negócio vai dar muito trabalho e deixa para lá. Um trabalhador que tinha sido diretor da casa, 35 anos de vivência espírita dentro daquela casa, entrou em depressão. Cadê fulano? Não, fulano não veio. Cadê fulano? Ah, fulano parece estar meio doente. Cadê fulano? Ah, fulano parece estar meio obsidiado, aquilo já é uma obsessão. E cadê o fulano? Ah, não, ele está lá, parece que é depressão também. E isto aconteceu já próximo de um fim do ano, se não me engano, entre agosto e setembro. Aí passou setembro, outubro, novembro, dezembro, e ninguém foi lá. Em janeiro se soube que ele estava de fato de depressão. Vamos fazer uma corrente de orações. E se fez corrente de orações para ele. E em fevereiro ele se matou. E aí a casa espírita disse, meu Deus, por que não implantamos a terapia da depressão? Morreu um ex-diretor nosso e ninguém foi lá. Isso é uma frieza brutal. Isso é uma estupidez da nossa parte. Porque ainda que você não goste da possibilidade de ter que trabalhar, ainda que você não goste de métodos, ainda que você ache que os espíritos vão fazer tudo, não temos o direito de deixar alguém entregue à própria sorte dessa maneira. Então é muito bonito esse discurso, eu não concordo, eu não gosto, eu acho feio. Isto é sensacionalismo, não precisa nada disso, Jesus fazia por muito menos. Muito bem, e você faz o quê? Quando aparece alguém depressivo para você, você faz o que exatamente? Que tipo de lenitivo você dá para essa pessoa? Ah, você é espírita. Espírita é o consolador redivivo. Muito bem, e o que é que você entende de consolação? O que é que você entende de fazer isso para o outro? Como é que a gente vai fazer se a gente tem os vieses na mão e a gente não usa para coisa nenhuma? A gente vai chegar no mundo espiritual onde? Aí vai ter umbral, sim. Lógico que vai ter umbral. Vai ter umbral porque a gente está sendo chamado a fazer alguma coisa e a gente não faz. Muito bem. Esplênico, o centro básico da dor, do travamento. O que é que se faz com ele? Despeça, 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 despeça. E os outros? Alinha. Alinha como? Harmoniza. Porque se você tem um ponto desarmonizado, muito desarmonizado, você harmoniza ele o melhor possível e depois faz com que os outros identifiquem que aquilo foi alterado. Esse é o princípio. Começa aí a lógica. Mas como é que você sabe que é o esplênico? Primeiro, porque eu tenho um tato magnético. Segundo, porque todos a gente começa pelo esplênico e eles reagem. E terceiro, porque é a lógica da observação. E como é que é a lógica da observação? Você vê uma pessoa entrar em depressão. O que primeiro acontece com ela? Primeiro ela fica mais fechada, mais ensimesmada. E logo em seguida ela sofre 2 alterações. No apetite e no sexo, na libido. Na maioria dos casos as pessoas perdem o apetite. Ou passam a comer convulsivamente, compulsivamente, mas sem sentir nenhum prazer. O prazer da alimentação desaparece. E você come, 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 come e não sente prazer. Então alterou alguma coisa no teu sistema digestório. E a libido praticamente apaga em todo mundo. Raras são as pessoas em que isso ativa. Na grande maioria, zera. Não importa se você é jovem, se você é adulto, se você é idoso, se você é homem, se você é mulher, se você tinha muitas relações sexuais, se você tinha pouco, não importa, altera e praticamente apaga tudo. Agora imagine como hoje a gente tem muitos jovens de 20 e 25 anos se matando em depressão, e você encontra essas pessoas sem nenhum interesse de apetite sexual para nada. E ninguém prestou atenção nisso. Mas por que o gástrico e o genésico? Por que são as primeiras partes? Porque o centro esplênico é um centro de baixa frequência.
Como ele começa a se sentir desprotegido, ele precisa de uma energia. E aí vai buscar a energia do gástrico e vai buscar a energia do genésico. E quando ele busca essas energias, ele arranca a energia, mas ele não se complementa. Por quê? Porque ele não filtra. Então ele desarmoniza o gástrico e desarmoniza o genésico. E ele fica pior ainda. E aí a gente fica sem entender se a pessoa perdeu o interesse porque estava em depressão, ou se estava em depressão e perdeu o interesse. É exatamente a conjugação disso tudo, e um replicando no outro o tempo todo. Quanto mais tempo demora, mais energia você tira. Quanto mais energia você tira, mais você se congestiona. Quanto mais você se congestiona, mais você precisa de energia, mais você tira energia, mais você se congestiona. E isso só vai agravando, que é o que a gente vê com todos os depressivos. Eles vão agravando, agravando e agravando. Quando ele já esgotou o gástrico e o genésico, aí ele vai buscar onde? No cardíaco. E aqui tem um problema grave. O cardíaco é de frequência média. Portanto, proporcionalmente, ele é muito alto em relação aos outros três. Quando ele puxa a energia do cardíaco, o cardíaco bloqueia. E bloqueia por quê? Porque senão ele entra em falência. Aí a pessoa começa a sentir palpitação, começa a sentir braquicardia, começa a sentir taquicardia, começa a sentir dor de angina no peito e começa a sentir tudo que é tipo de milacria no coração. Vai para o cardiologista, se não tiver um problema cardiológico, simplesmente o médico vai dizer que você não tem nada. Mas doutor, olha, doutor, agora me meça aqui, ó, meu pulso está alterado, e ele põe aqui o tensiômetro, não está, está normal. Mas doutor, estou sentindo aqui, ó, ele chega a estar pulando. Não, você está precisando ir a um psiquiatra. Por que isso? Porque o centro cardíaco energético já descompensou. E ainda, às vezes, não somatizou. Então, você está com a sensação dele desritimado, e ele está produzindo situações que o fisiológico ainda não registrou. Aí você vai para o psiquiatra. Mas por que aconteceu isso? Porque existe um NAD. Lembra que a gente falou agora de NADs? O NAD que liga o coração ao esplênico, para que o coração não entre em parafuso, ele fecha. No que ele fecha a conexão, ele não fornece mais energia para o esplênico. Em compensação, ele se descompensa porque fica faltando o refluxo. E aí o cardíaco entra em descompensação. Aí o esplênico quer energia. Aí ele vem para o laríngeo. Aí quando ele vem para o laríngeo, sabe qual é a coisa psicológica que acontece? Vocês têm ideia? A pessoa tem vontade de se matar. Por quê? Porque o centro laríngeo está associado diretamente à vontade. Quando ele puxa a energia que tira a sua vontade, você tem desejo de morte. A sua pulsão de morte aparece com todo vigor. É onde muita gente se mata. Os suicidas que se matam em depressão, eles não falavam mais. Eles já não diziam que ia se matar nem coisa nenhuma. Porque já tinha tomado a força do laríngeo. Passa do laríngeo, eles agora vêm tirar a força do frontal. Quando ele tira a força do frontal, você olha para um depressivo sem força no frontal, o olho dele não diz nada. Você olha para ele, o olho dele é morto. Ele está olhando na sua direção, mas ele não está olhando para você. E se você pergunta alguma coisa, ele responde, mas você não sabe se ele respondeu sério ou de brincadeira. Até que por fim vem e tira todas as energias do coronário. A essas alturas você já se sente um morto-vivo, porque a vida já não tem mais nenhum sentido. Tudo isso quem? O esplênico puxando energia de tudo quanto é lugar. Porque o esplênico não consegue filtrar essas energias. Aí você toma remédio, química. Aí um remédio que teria uma potência X, você toma, só chega X dividido por 2, X dividido por 3. Por quê? Porque a química também não é filtrada no sistema. E aí o que acontece? Você tem que aumentar a dosagem, que tem que aumentar a dosagem, que tem que aumentar a dosagem.
Quando você pega um paciente que está depressivo com alta dosagem de medicamento, que você começa uma terapia de depressão com ele, se você fizer bem feita as 2 primeiras sessões, você vai ver que se ele tomava remédio para dormir, ele vai ter um apagão de 3, 4 dias sem acordar. Por quê? Por conta da química que estava toda estacionada no sistema esplênico. Ela vem com toda a força. E aí você se desespera, nossa senhora, não acorda não, o que foi que houve? Vai morrer. E a gente fica desesperado. Lógico, é química que estava estacionada, o filtro não estava funcionando. Quando a gente fala psicologicamente que a pessoa tem qualquer problema emocional, nossa, fulano está com muita raiva, ele está verde. Por que a pessoa fica verde ou roxa de raiva? Por conta da bile, do fígado. Quando a gente está muito tenso, o que as pessoas diziam antigamente? Homem, vá desopilar. O que é desopilar? É você aliviar as tensões do fígado. A gente, sem querer, já vinha com essa intuição. O fígado estava associado a tudo isso, ao humor da antiga medicina. Mas a gente simplesmente desrespeitou tudo isso também. E no fundo estava lá, no baço, no pâncreas e no fígado e nos rins, toda uma estrutura de suporte ou de derrocada do sistema. Aí a gente hoje, muito ingenuamente, vai tentar entender esse sistema. Aonde? Não pode ser na nossa fisiologia, que a nossa fisiologia parece ser insuficiente. Aí as pessoas que se aventuram a ler, por exemplo, a medicina chinesa, começam a encontrar umas coisas que pareciam no primeiro momento que não faziam sentido. Do tipo, quem é que sustenta o fígado energeticamente? Os rins. Muito bem, mas quais dos dois? Qual dos dois? O direito. Quer dizer que o rim direito está associado diretamente ao fígado. Bom, e se a pessoa está com o fígado totalmente descompensado, pode prestar atenção que a energética do rim já foi embora. Como assim? O rim direito, ele começa a alimentar para compensar o fígado que está sob sufoco por conta do sistema que está travado. Aí o fígado começa a pedir energia diretamente do rim. E aí daqui a pouco a pessoa está com depressão e está com problema renal. E a gente não sabe de onde veio isso. Por conta do sistema que está travado lá na entrada. Ah, mas isso é muito complexo. Não tem nada de complexo. Isso é só você entender. Ajuste o esplênico. Porque se você ajustar o sistema esplênico, você vai ajustar tudo o que tiver a partir daí. Ah, mas não me diga que a serotonina não tem nada a ver. Tem tudo a ver. Por que falta serotonina no cérebro de uma pessoa em depressão? Porque o órgão que mais produz serotonina é o sistema digestório. E aí ele tem que passar por onde? Pelo sistema esplênico para poder chegar no cérebro. Mas chega no sistema esplênico, ele está travado sem filtrar. O que acontece? Começa a faltar serotonina. E como falta serotonina, começa a se queimar mais serotonina para ver se aumenta a produção de serotonina. E aí já não produz mais. Pelo menos na quantidade que era necessária. Ah, mas a medicina está trabalhando da serotonina. Sim, está trabalhando, está repondo a serotonina. Mas ela tem uma fonte natural que não está chegando. Por que a gente não pergunta, e por que não chega a fonte natural? Porque também não interessa. Hoje em dia a depressão é uma das maiores fontes de lucros das indústrias farmacêuticas. Não interessa que os depressivos fiquem curados. A gente interessa que eles são clientes cativos. Então, na hora que ele é um cliente cativo, por que eu quero que ele fique curado? Deixa ele ficar comprando meu remédio. É tanto que qualquer pessoa que compra remédios para depressão, ele chega numa farmácia, o farmacêutico pergunta, o senhor já é credenciado no laboratório? Porque se o senhor se credenciar, o senhor vai receber um desconto. Sim, mas para que eu quero esse desconto? Porque esse remédio o senhor vai tomar para o resto da vida. É uma indústria quase maluca. Só que é assim que funciona. Então não interessa muito que a gente, no meio espírita, resolva o problema. Muito bem, a indústria farmacêutica não quer. E ela tem razão, ela tem as razões dela. Mas e nós que somos espíritas, por que nós não queremos? Porque dá trabalho? Sim, e daí? Dá trabalho, mas você vai salvar uma vida.
Vai dar trabalho, mas você vai dar dignidade de vida para o outro. O que está faltando? Então, está faltando que a gente agora desperte para entender que a vida é mais importante do que qualquer coisa dessas. No livro A Cura da Depressão pelo Magnetismo, que já está na 2ª versão e que no ano que vem vai sair a 3ª versão, nós indicamos ponto a ponto como é que se faz para tirar uma pessoa em depressão, de um por um item. Você vai começar a tratar uma pessoa com depressão, você vai começar pelo TDM1. O que é TDM? Terapia da Depressão pelo Magnetismo. E o que é o 1? É o primeiro módulo. Então, qualquer pessoa que vai se tratar de depressão precisa começar pelo módulo 1. Ok. E o que é que a gente faz? Primeiro você faz isso, depois isso, depois isso, e tem todos os passos, um após o outro. Quando você termina, aí no livro tem, quando tiver no nível 2, você vai fazer assim. Quando tiver no nível 3, você vai fazer assim. Quando termina isso, no mesmo capítulo do livro diz assim, agora vamos entender como é o TDM1. No primeiro passo que você foi encomendado, que você vai fazer isto, e aí está lá recopiado. Você vai fazer isso por este motivo. Por isso, por isso, por isso, por isso, por isso, por isso e por isso. Entendeu? Muito bem. O seu segundo passo, você vai fazer isto. Por quê? Por este motivo. E está lá explicado de um por um cada passo do que você vai fazer. Sabe o que acontece? Eu recebo cartas não, hoje que não tem mais carta, né? E-mails. Eu recebo e-mails de pessoas não espíritas que trataram e curaram pessoas de depressão lendo o livro. Sem ter feito o curso, sem nunca ter ouvido falar nem nada. Então é um modelo que a gente pode colocar dentro do que a expressão quer dizer, é um modelo universal. No nível 2, antes de você fazer o que está no nível 2, está lá dizendo, para você tirar o paciente do nível 1 para o nível 2, você faz essas experiências. Você faz assim, assim e assim. Se der certo, você leva para o nível 2. Se não der certo, continua no nível 1. O livro não poderia ser mais didático do que o que é. O que falta no livro são técnicas. Você vai fazer longitudinais, você vai fazer transversais. E aí você procura aí onde é que está isso. Está em qualquer um dos outros 3 livros que eu já escrevi. Passe, Cure-se, Cure pelos Passes e Manual do Passista. Em qualquer um deles você tem a descrição das técnicas. Eu simplesmente não quis colocar no mesmo livro, para o livro não ficar mais grosso. Então, mas eu não entendo nada. Eu quero fazer, e eu nunca estudei técnica nem nada. O que é que eu faço? Compre um desses outros 3 livros e A Cura da Depressão. Veja onde é que ele fala de técnica, procure no outro como é a técnica, faça aquilo e vamos que vamos. Que as pessoas vão sair de depressão. Mas será que funciona? Experimente. E muita gente me pergunta, Jacó, minha mãe não quer ir para o centro espírita, porque ela não é espírita, porque eu digo, não interessa. Você tem como fazer isto nela? Tenho, então faça. Mas ela não é espírita, eu não estou perguntando. Faça. Mas ela não acredita, também não estou perguntando. Faça. Se não der certo, depois você me diz. E aí depois de 8, 10 sessões, a pessoa diz, Jacó, aconteceu um milagre. O meu parente saiu da depressão. Que mágica é essa? Foi você quem fez? Foi. Ainda bem que você não era espírita. Por quê, Jacó? Porque se você fosse no centro espírita, ia dizer que você não podia fazer isso em casa. Porque não pode. É proibido. Sim, mas é a minha mãe, é o meu filho, é a minha mulher. Eu não posso atender em casa, ela não vai para o centro espírita de jeito nenhum. Claro que eu vou atender. Na época que eu frequentava a federação, há muitos anos, eu ainda era moleque, lá se dizia que você não podia atender nem fora de casa, nem fora da casa, nem um parente. Era proibido. Esse meu casal de filhos gêmeos,
o menino teve complicações na hora do nascimento. E quando ele foi para UTI neonatal, eu fui perguntar ao doutor, o médico, doutor, e aí, como é que está o menino? Ele disse com a maior tranquilidade, se ele sobreviver, ele vai ter vida vegetativa. Eu digo, muito bem, agora eu vou fazer a minha parte. Ele olhou para mim sem entender nada do que eu disse. E eu fui lá para a UTI e comecei a aplicar passes no meu filho. Eu nunca tinha aplicado passes em recém-nascido, mas era meu filho. E eu fui aplicar passes no meu filho. Meu filho hoje está com 10 anos e meio. Ele é tão saudável como qualquer outra criança. Não tem uma única deficiência de tipo algum. E o médico disse que ele, se não morresse, seria um vegetal. Quando ele completou 5 anos, a gente teve que levá-lo, por obrigação mesmo, a um psicólogo e a um neurólogo infantil, neurólogo pediátrico. E vai primeiro os pais, faz a consulta, e na volta, aí vai só o filho, porque um não pode ouvir o que o outro vai dizer. E todos os dois, tanto o psicólogo como o neurólogo, perguntaram, mas e como é que ele está? Está bem. Bem como? Bem. Mas como é que ele se comunica com vocês? Falando. Mas falando? Sim, falando. Mas pelo laudo, não é para ele falar. Sim, mas ele fala. Mas ele fala como? Assim, não, ele fala natural. Mas não pode. Mas e aí ele faz como? Ele anda em cadeira de rodas, com muleta? Não, ele anda normal. Anda normal, anda, corre, pula, mas não pode. Ele não pode fazer nada disso. Sim, mas ele faz. E quando o filho ia na próxima sessão, eles constatavam que era verdade. E aí colocaram os dois, em momentos diferentes, em consultórios diferentes. É um caso a ser estudado. Porque não é possível isto. Só que eles não sabiam de que o pai deles era um magnetizador. Isso eles não conhecem, isso não dá na faculdade. Então, se eu for depender de ordens para atender uma pessoa minha, eu estou perdido. Tem uma amiga nossa, lá da instituição, que um dia ela chegou à tarde lá em casa, ela, a filha e o genro. A filha chorando muito, o genro ainda com os olhos vermelhos, e ela também visivelmente abalada. Diga lá, querida, o que foi que houve? Eu disse, Jacó, você sabe que ela está grávida. Mas a gente veio direto do consultório, e a médica disse que a melhor opção era fazer o aborto. Porque a criança está com má formação, provavelmente não vai formar o cérebro, e vai ser uma gestação de muito sofrimento e que não vai redundar em nada. E aí, antes dela fazer o aborto, ela queria ouvir a sua opinião. Ali nós conversamos uma meia hora. Depois de meia hora, ela e o marido, olhou para o marido, parece até que tinham combinado o discurso, e olharam para mim e disseram, nós não vamos abortar, nós vamos ter a nossa filha. Eu digo, que bom, já que você decidiu por isso, eu vou ajudar para que sua filha venha da melhor maneira possível. E principalmente eu e João, quem conhece Natal, quem conhece Leão, conhece João, a gente ficou se revezando, dando assistência a esta mãe durante a gravidez. E quando a criança nasceu com deficiências. Ela nasceu sem uma mão, na outra mão ela tem apenas 2 falanges, nasceu sem um pé, e no outro só tinha apenas um pedaço de carne solta. Um pé mal formado e o outro só tinha uma bola de carne. E ficou na UTI, óbvio que ficou na UTI. E na UTI eu fiquei indo todos os dias. João não podia, eu fiquei indo. E teve um problema grave. No primeiro dia que eu cheguei na UTI para atendê-la, a enfermeira não quis deixar eu entrar. Porque eu era espírita. E eu disse, sim senhora, eu sou espírita, isso é uma visita religiosa, e eu tenho direito a entrar.
Mas o senhor tem que ter uma autorização lá da assistência social. Eu digo, não seja por isso. Fui na assistência social do hospital, e a assistente disse que eu tinha que, disse, olha, eu não tenho que nada, ou você me autoriza agora, ou eu vou sair daqui direto e vou pedir agora uma ação contra você e contra seu hospital. Mas eu vou entrar agora. Você que decide. Mas o senhor veja, nunca entrou ninguém aqui, é espírita. Eu não estou perguntando a você isso. Eu vou fazer um atendimento agora. Agora, se você disser que não, eu vou lhe mostrar que vai ficar pesado para você. Você decide. Não, eu não vou criar confusão. E me deu autorização. É terrível você ir atender um recém-nascido com esse clima. E quando eu entrei, que eu cheguei perto da incubadora, a enfermeira chega perto de mim e diz, o senhor não pode tocar em nada. Eu vou ficar aqui olhando o senhor. E você aplica um passe com uma pessoa visivelmente aborrecida porque você estava ali. Mas eu fiz. Quando eu saí, disse a ela, amanhã eu volto. E voltei. E voltei no outro dia, e voltei no outro dia, e voltei no outro dia. No terceiro dia, creio eu, se eu não estou confuso, no terceiro ou quarto dia, eu estava aplicando o passe no olho fechado, porque eu precisava fazer umas energias ativantes, mas eu não tinha como chegar na criança, porque tinha a incubadora. Então eu estou aqui de olho fechado, tentando pegar na criança, quando de repente a minha mão toca no plástico da incubadora. E ela na mesma hora dando um grito no meu ouvido. Você não pode tocar na incubadora. Desculpa. E continuei trabalhando. E aí repeti, continuei todos os dias, de domingo a domingo. Quando estava ali pelo 8º, 9º dia, eu chego no hospital, e aí estava a mãe da criança e a avó na porta, a mãe chorando. E ela me disse assim, Jacó, o médico disse que vai ter que abrir a cabeça dela, porque tem alguma coisa no cérebro e tem que fazer uma cirurgia. Eu disse, eu estou achando estranho, porque eu não senti nada errado na cabeça dela. Jacó, veja o que é que você sugere. Eu digo, tá bom. E eu entrei, fui fazer o passe. E nesse dia eu fiquei bem focalizado na cabeça da criança. E não tinha nada na cabeça da criança. Mas os aparelhos tinham dado umas alterações. E por conta disso, o médico tinha dito que era um problema na cabeça. Depois que eu investiguei bastante a cabeça e achei que não tinha nada, eu saí investigando o resto. Quando eu chego mais ou menos aqui nas alças intestinais, bem aqui embaixo, aí eu encontro ali uma coisa infeccionada. E aí eu magneticamente concentrei mais um pouco e dei um aperto. No que eu dei um aperto, os aparelhos dispararam. Eu digo, é aqui que está o problema. Quando eu saí, aí ela disse, e aí Jacó? Eu disse, olha, eu vou lhe dar a melhor resposta que eu posso lhe dar. Se ela fosse minha filha, nenhum homem deste mundo abriria a cabeça dela. Ela não tem nada na cabeça. Mas a filha é sua. É você quem decide. Jacó, se ela não tem nada na cabeça, o que é que ela tem? Ela tem, talvez, fezes endurecidas. Diga ao médico que faça uma lavagem nela. Trocou o plantão, veio o próximo médico. Quando o médico entrou, ela disse, doutor, por favor, apalpe a base da barriguinha da neném. E o médico entrou, quando foi fazer a inspeção, que pegou aqui embaixo na criança, os aparelhos disparavam. Aquilo doía muito. O médico fez uma lavagem e a criança ficou boa. E iam abrir a cabeça da menina por conta disso. 2 dias depois, eu estou lá aplicando o passe na menina. Quando eu terminei, a enfermeira disse, olhe, se o senhor quiser tocar na incubadora, o senhor pode. Eu disse, como é que é? Não, não tem problema não. Inclusive, se o senhor lavar a mão, passar álcool, se o senhor quiser até tocar na menina, o senhor pode. O que foi que houve?
Tá, muito obrigado. E eu apliquei o passe e fiquei ali com medo, eu nem toquei nada, eu digo, vai que ela quer me dar uma rasteira, né? Quando eu terminei o passe, ela chegou e disse, eu gostaria de falar uma coisa com o senhor. Pois não. O senhor podia ver aquela criancinha ali? Digo, uau! Que coisa maravilhosa é o magnetismo. Porque a mulher de minha inimiga, desde a encarnação passada, eu acho, né? De repente, agora a mulher é minha amiga. E eu acho que se brinca muito, amigo de infância, né? Eu agora podia fazer qualquer coisa. Isso é a força do magnetismo. Mas aí quando a gente pensa desse jeito, que a gente encontra tanta resistência na casa espírita, a gente diz, e como é que fica? Às vezes quando eu conto isso, esse caso especificamente, as pessoas ficam, mas Jacó, e como é que a gente chega lá? Não parando, continue. Vão lhe criticar, vão lhe condenar, vão falar mal, vá em frente, não pare. Essa menina vive, é perfeitamente inteligente, saudável, e eu digo aqui com brincadeira, mas falando sério, que bom que Deus tomou uma mão e um pé dela, porque a menina é o capeta. A menina não para nada nesse mundo, a menina é virada numa carrapeta, que só ela tem daquelas limitações para poder alguém controlar. Agora, como é que a gente fica se a gente não acredita em nada disso? Olha, são 2 crianças recém-nascidas que eu tive a oportunidade de lidar. Ela foi negada a vida, foi pedido oficialmente que abortasse a criança, porque ela corria o risco de nascer sem cérebro. É uma criança normal, com defeitos anatômicos, não tem uma mão, não tem um pé. Tem um cérebro um pouquinho mais desenvolvido, mas se você não prestar atenção, você nem percebe isso. E a criança é totalmente saudável. Isso é magnetismo. Aí quando a gente tem tantas histórias, tantos históricos, tantos casos, como é que alguém consegue olhar para você e dizer que isto não é espiritismo? TDM1. TDM1 é para tirar uma pessoa de depressão. Mas vocês vão ler nos escritos de Ivan, que foi quem primeiro criou o TCM, Terapia da Circulação pelo Magnetismo, que eles não começam a terapia da circulação pelo magnetismo sem que no início não faça antes TDM1. Mas por que tem que fazer TDM1 se você vai trabalhar apenas de circulação das pernas? Porque a circulação das pernas começa a sua raiz como problemática no eixo esplênico. Nossa, mas ninguém tinha percebido isso. Pois é, nem eu percebi isso. Aí hoje, quando você vai fazer TCM, você tem que fazer TDM antes. Mas aí vamos lá. Vamos juntar uma coisa que eu falei no módulo anterior. Rapaz, esse copo tem perna. E a água também. A gente falou naquele módulo o quê? Refluxo. Lembram que a gente falou essa palavrinha hoje? Refluxo. Muito bem. Ainda há pouquinho eu falei assim, está para sair a 3ª versão A Cura da Depressão pelo Magnetismo. Muito bem. Qual é a primeira alteração que tem na nova versão da terapia do magnetismo, da depressão? A gente vai começar agora a fazer o tratamento dos depressivos com ele deitado de costas. Como? Exatamente. Nós vamos começar a terapia primeiro cuidando do refluxo. Por quê? Porque o refluxo está travado também. Não adianta você alinhar o fluxo e isso ficar muito lento para voltar, porque o refluxo está congestionado. Como? Então deixa eu pensar. Então quer dizer que o refluxo está obstruído, mas até o livro que a gente tem, a gente está trabalhando só o fluxo, só no final que a gente faz perpendiculares, não é? Então só no final é que a gente mexe um pouco no refluxo.
E aí a gente experimentou. Então vamos primeiro trabalhar o refluxo. Porque o refluxo vai depender sempre do fluxo. Ora, se eu deixar o paciente com o refluxo livre, na hora que eu trabalhar o fluxo, o que der resultado no fluxo já passa direto pelo refluxo. A teoria dizia o que então? Se eu remonto o refluxo e depois monto o fluxo, se eu demorava, vamos imaginar, 20 sessões para que a pessoa saísse de uma crise, talvez agora com 15, 13, 10 sessões a pessoa já saia. Por quê? Porque agora o refluxo está pronto para receber o fluxo que voltou novamente a circular. Aí hoje como é que a gente começa? O paciente de depressão se deita de bruços. E a gente faz o quê? Exatamente o que a gente é recomendado fazer na frente. Você faz nas costas. Mas só que aí tem uma questão. Eu tenho o centro esplênico que entra aqui na altura do baço. E eu não sei por que cargas d'água. Alguém inventou de dizer que o reverso do esplênico era aqui do mesmo lado. Como que se fosse a 90 graus. Se fosse, era uma aberração. Por quê? Porque todos os centros, eles estão a 180 graus da sua matriz. Todos. Então, eu tenho um frontal. Onde é que está o reverso do frontal? Está aqui atrás. Eu tenho um cardíaco. Onde é que está o reverso do cardíaco? Exatamente na altura dele, aqui atrás. Eu tenho o laríngeo, eu tenho um reverso aqui atrás. E o humeral? O humeral é outro centro. Tanto que o humeral é centro de média frequência e o laríngeo é de alta frequência. O humeral não é reflexo do laríngeo. O laríngeo tem o seu reflexo. Assim como o humeral também tem o seu fluxo aqui na frente. O coronário, onde é que está o refluxo dele? No períneo, que eu disse ainda há pouquinho. Todos os centros estão a 180 graus, mas alguém achou de colocar o esplênico a 90. E aí, para fazer um trocadilho de péssima qualidade, está na venta de quem fez isso. E não a 90 graus. Porque ele entra aqui e sai aqui, a 180 graus, sempre. É um eixo. Tanto que quando é ensinado a fazer um dispersivo no esplênico, imaginando que o paciente está aqui com a frente para cá, a cara dele está para cá, então ele está aqui em pé, essa minha mão pega o esplênico aqui e a outra pega aqui. Agora, eu não sei porque, mesmo se sabendo disso, se colocou a 90 graus. E não funcionou. Claro que não funcionou, você não está pegando os dois. Então, onde é que está o reverso do esplênico? No lado oposto. Quando você tem uma pessoa deitada, imagina que a pessoa está deitada aqui com a cabeça voltada para a parede, então o esplênico está voltado para mim. Se ela ficar de costas, o reverso do esplênico está onde? Voltado para mim do mesmo jeito. Eu não tenho nem o que pensar. O esplênico está para o meu lado, então eu vou trabalhar o esplênico. Virado de costas, o reverso do esplênico, no mesmo lugar, na mesma altura, sem nenhuma alteração. Então eu trabalho o reverso, depois trabalho o verso. Vamos imaginar uma sessão convencional de TDM. Uma sessão convencional de TDM, ela vai durar em torno de 25 minutos. 25 minutos. Ah, mas isso era 25 minutos sem considerar o refluxo. Agora vai ter o refluxo. Quanto é que vai durar a sessão? 25 minutos. A mesma coisa, sim, porque na hora que você dispersa muito e alinha o refluxo, quando você vira o paciente e trabalha o fluxo flui. Então o seu desgaste é muito menor e os efeitos, as consequências no paciente são muito mais eficientes. Uau! Que coisa fantástica! Pois é, que coisa fantástica. De repente, a gente pode tirar as pessoas da depressão com um tempo muito menor, tempo, no caso, de sessões. Um pequeno ajuste, considerando o quê? Aquilo que Deleuze fez nas técnicas de Mesmer. Olha como é que vem a história. Veja como Allan Kardec tinha razão, é preciso que a gente tenha conhecimento prévio da teoria. Tem o fluxo, Deleuze chega no refluxo, depois a gente entende que o refluxo também tem ele ativante e calmante.
até que você está trabalhando uma técnica que está funcionando, mas que pode funcionar ainda melhor. Quando você trabalha primeiro o refluxo para depois trabalhar o fluxo. Nossa Senhora! Como os espíritos são bons e trabalham, sim, trabalham, mas você tem que queimar o juízo primeiro. Você tem que procurar, porque senão onde é que está o sifão? Essas alturas vocês já sabem, lógico que vocês já conversaram com os mais antigos já sabem. Nas pernas, mas por que nas pernas? Porque não existe nenhum centro primordial nas pernas. Os centros das pernas são fundamentais, mas são secundários. O que acontece? Se você tem projeções energéticas que se vão na direção baixa de você, há uma tendência a esses fluidos estacionarem nos membros inferiores. É como se os membros inferiores fossem depósitos de lixos magnéticos. Então, de tempos em tempos, você precisa pegar as pernas e praticamente abrir o sifão e tirar tudo que está acumulado nele. Os espíritos não podiam ter dito assim? Podiam, mas eles disseram que era o sifão, e se vire. Eu sou tão bonzinho, tão generoso, que eu terminei dizendo, eu nem devia ter dito, né? Mas como eu sou uma alma muito generosa, eu disse. Agora eu tenho uma coisa ainda mais generosa para vocês verem como eu sou um cara legal, mas muito legal. Eu vou apresentar para vocês somente uma única técnica, que também vai estar na próxima edição do livro A Cura da Depressão, que, como eu disse no início de hoje, que é o que diz respeito ao pânico. Lembram que eu falei do pânico? Aonde é que o pânico está radicado? Vocês têm ideia? No centro esplênico. Onde é que está radicado o TDAH? Terapia de déficit de atenção. Onde é que está radicado? No centro esplênico. Onde é que está radicado a chamada bipolaridade? No centro esplênico. Nossa, e esse centro ficou perdido na nossa cultura? Meu Deus! Então quer dizer que, se a gente trabalhar bem o esplênico, sim, você vai ter resultados para muitas coisas. Mas aí a gente chega nas situações que são críticas, que é o caso do pânico. Você pega uma pessoa com crise de pânico e você trata com TDM1. E o que acontece? Ela melhora, mas não sai da crise, ou não sai do pânico. Ela tinha pânico que não conseguia sair do quarto. Ela hoje já sai. Ela não conseguia andar de carro, já consegue, mas tem que ser com muito cuidado. Ela tem pânico de multidão. Ela primeiro olha, pensa, mas consegue entrar. Mas está visível que ela não superou. Estava faltando um link, um clique para sair. Foi quando surgiu a hipótese da gente pensar no centro Mengmen, que foi aquele centro que eu falei quando eu falei da hipótese das pesquisas que estão sendo levadas no diabetes. Lembram? Lembram, muito bem. Onde é que fica o Mengmen? O Mengmen, ele fica a 180 graus com o centro umbilical. Portanto, ele é o reverso do umbilical. O umbilical fica onde? No umbigo. Para que não haja dúvidas. Então, eu tenho aqui o umbigo, isso é um centro, e o reverso dele é aqui atrás, o Mengmen, que abre aqui para trás. E o que é que isso tem a ver com o pânico? Como a sabedoria antiga era impressionante. Ainda há pouco eu falei do laríngeo.
e falei que quando a depressão atinge o laríngeo, a gente tem a pulsão de morte muito forte, porque aqui eles chamam isso de centro da vontade. E o umbigo? O umbigo é conhecido, principalmente na cultura japonesa, como o centro da morte. E não existe nada na vida que nos dê maior pânico do que a morte. Estaria associado, portanto, aonde? No centro dela, que é o esplênico, com reflexo no men-men. E a gente demorou tanto a pensar nisso. De repente a gente vê que é quase que uma dedução lógica. Talvez não tão lógica para todo mundo, mas lógica a si mesmo. Então eu quero dizer que para eu tratar uma pessoa com pânico, eu tenho que tratar o sistema esplênico mais um outro elemento, que seria o elemento que vai gerar essas repulsões de pânico, de medo, de pavor, de angústias, de ansiedades desenfreadas. Tudo isso está associado ao eixo da morte, que é o eixo umbilical, men-men. Primeira razão estava aí estabelecida. Sim, mas vamos fazer como? Aí o que é que a gente tenta? Tenta concentrar, depois examina, a pessoa piorou. Vamos concentrar então calmantes. Piorou. Vamos só fazer dispersivos, ativantes. Não resultou. Vamos fazer então dispersivos calmantes. Não resultou. Então vai fazer mais o quê? Se você não concentra, piora. Se você dispersa, não melhora, então acontece o quê? Estudo teórico para evitar os percalços da experiência. Veja que a gente está sempre voltando a Allan Kardec. Mas a gente não tem nenhuma teoria para isso. Mas quando a gente não tem a teoria, a gente tem a contra-teoria. É uma questão de raciocínio. E o que é que a gente tem contrário a isso? A gente tem o contrário a isso, agora é fazer uma superimposição. O que é uma superimposição? Fazer uma imposição por impacto. Aí o que é que a gente faz? Vamos fazer a experiência. Faz agora uma imposição por impacto, nos dois. Resultado, piora. Mas tem que estar aí. Mas se existe uma superconcentração, deve existir uma superdispersão. E como é que seria essa superdispersão? Vamos testar. E aí se testa de um jeito, do outro jeito, até que de repente a gente pensa, vamos fazer agora uma dispersão por impacto. Como assim? Está aqui os pontos. Umbilical, men-men. Você chega com a mão em movimento e em vez de fazer como o impacto que vem de fora para dentro, você agora chega e faz o contrário. E logo em seguida você dispersa por perpendiculares. Vejam bem, eu vou fazer bem lento. A mão vem por fora, abre, pega o ponto, sai, volta fechando por dentro, chega lá com já em movimento sem parar. Isso tudo rápido. E logo em seguida, dispersivos perpendiculares nos dois eixos. Não é fazer só 3, eu estou fazendo aqui 3 vezes, por favor, que está filmando ali, aí o pessoal, mas eu vi, você só fez 3. Por que que as pessoas ficam com um número? A gente parece ter uma necessidade de matemática demais. Eu fiz 3, que eu estou só dizendo qual não é o movimento. Mas muitas vezes você vai ter que fazer 18, 27, 32,5. Como é 32,5? Pronto. Aí você faz uma série e depois, logo em seguida, faz outra série. E o que é outra série? São vários.
Terminou, volta e faz de novo. Aí vocês vão ver uma surpresa fantástica. A pessoa perde o medo. Você faz, eu não acredito. Pois acredite. Você agora harmonizou o eixo que estava descompensado, final dentro do processo. Isso é uma novidade. E é uma novidade extremamente funcional. A pessoa que a gente usou como cheque para isso, era uma pessoa que estava no mais grave índice de pânico, tomando todos os medicamentos e cada vez pior. Um desastre. Pense numa pessoa arrasada, com medo de tudo, até de si mesma. E o medo era tão grande que por conta disso ela não se matou, porque senão teria se matado. Então, essa pessoa saiu em um mês, lógico que foi passe todos os dias, em um mês ela saiu completamente de toda a crise. Fazendo-se TDM1 e fazendo dispersivos no umbilical Meng-Men. Aquela era a prova cheque, porque já estava dando certo, mas em casos menos graves. E foi fulminante num caso mais grave. Eu preferi contar do jeito que eu contei, para vocês perceberem que tudo é uma cadência, tudo vai se encaixando, não vem por milagre. Isso não cai pronto do reino dos céus. Isso oferece resistência, o outro acha que não, acha que isso é muito complicado, eu acho que... Sim, mas a pessoa ficou boa, ficou. Então tente de novo. Porque a gente com essa mania de querer tudo pronto, mas sem dar trabalho, está gerando uma distorção violenta na nossa vida. Pela proposta aqui, nós teremos agora 20 minutos de perguntas e respostas. Mas como não tem mais pergunta... Nós paramos por aqui, é isso? O que é isso, meu amigo? Está com calor? Ainda tem estudinho. Eu posso responder sim ou não? Por intermédio da prece não pode ser feita a magnetização da água com a ajuda do plano espiritual? Pode. Através da prece você pode tudo. Mas isso não quer dizer que você simplesmente... vai acreditar que qualquer prece vai resolver, porque não resolve. Porque se uma prece resolvesse, e uma prece feita na pressa, aí a gente não precisava estudar coisa nenhuma. Se você não tem nenhuma opção e você faz uma prece, lógico que o mundo espiritual vai te socorrer. Mas se você está com um problema que você precisa ir a um hospital, ou se você tem um problema que você precisa ir a um magnetizador, não tem chance, você tem que ir. Endereço para pedir os DVDs do TCM Fibromialgia. vidaesaber@gmail.com. Ou então, GEAP aqui com o Medeiros. Tendo Kardec estudado o magnetismo por 35 anos, com isso os fenômenos sonambúlicos, você acha que ele só teve contato com o plano espiritual a partir dos fenômenos da mesa girante para chegar na codificação espírita só? E eu não posso dizer diferente, porque em nenhum outro lugar ele contou antes nada disso. Então, não tenho muito argumento para sim nem para não. Existe tratamento magnético com o diagnóstico esquizoafetivo, eu acho que é isso, esquizoafetivo, eu não conheço, mas muito provavelmente está associado ao centro esplênico. O paciente não querendo ir ao centro, fazer o tratamento, pode ser feito à distância, pode ser feito em casa também. Só é a pessoa aprender para fazer. Quantas vezes por semana uma pessoa pode receber passe magnético? Dependendo do caso e dependendo de que tenha quem aplica, até todo dia. Agora mesmo eu acabei de contar um caso em que foi todo dia. Sonambulismo e hipnose. Onde estão as relações? A hipnose surgiu do sonambulismo. Só que a hipnose, ela é um fenômeno indutivo, enquanto que o sonambulismo é um fenômeno real. Se você aprendeu alguma coisa por método hipnótico, com o tempo isso vai desaparecer. É aquela coisa como a gente vê às vezes, olha, isso daqui é uma maçã, e a pessoa começa a comer e dizendo que é uma maçã.
Isso é hipnose. Um sonâmbulo ele não faz isso. Se você chegar para um sonâmbulo e dizer, isso aqui é uma maçã, você está doido? Isso é uma tampa. Então ele não chega nessa indução. Ele vai, ele se desdobra, daí surgiu o nome desdobramento. O sonâmbulo ele se desdobra. O déficit de atenção também está radicado no esplênico? Também. Então a síndrome do pânico advém da depressão? Não necessariamente, mas é o mesmo eixo. E por ser o mesmo eixo, normalmente quem tem depressão também tem a síndrome do... Bom, normalmente quem tem a síndrome do pânico também tem um tanto quanto de depressão. Sua opinião quanto magnetizador sobre as cirurgias espíritas? Eu não tenho opinião. As cirurgias espíritas existem. Simplesmente existem. Quem tem opinião sobre isso é Allan Kardec. Que pena que eu não estou com o texto aqui agora. Mas eu vou deixar para vocês procurarem. Vão no livro dos médiuns e procure o item médium curadores e depois o item mediunidade curadora. Leiam só esses dois tópicos. Os médiuns curadores e depois mediunidade curadora. Sabe o que é que Allan Kardec diz? Vocês não vão me acreditar, e eu espero que vocês não acreditem mesmo, para depois vocês irem conferir. Allan Kardec diz assim: os médiuns curadores, que na verdade não são médiuns, aí você diz, danou-se. E agora? Como é que o cara é médium curador, mas não é médium? E ele diz, esta mediunidade não é essencialmente uma mediunidade. Muitas vezes não passa da exaltação do poder magnético. Uau! É dizer que Allan Kardec está definindo a mediunidade curadora como não sendo um fenômeno mediúnico. Agora, eu dizendo, lógico, vocês não precisam acreditar, duvidem de mim, vão ler, para vocês verem a opinião de Kardec. Ele tem uma opinião. Agora, como é que eu vou chegar num centro espírita e dizer, olha, mediunidade curadora não é mediunidade, é magnetismo? As pessoas vão dizer, pronto, pirou de uma vez, pirou. Aí você pega o texto de Allan Kardec e mostra. Aí vê quem é que é o pirado da história. Porque é tão simples isto. O que evidencia que a gente não lê, se leu não atinou, se não atinou não refletiu, se não refletiu, e por aí vai. Então, este é um problema nosso. A gente precisa ter um pouco mais de respeito a Allan Kardec. Não quer dizer que a gente deva concordar 100% com ele, mas para você discordar, tenha bons argumentos para isso. Porque se você não tiver, você é estúpido. Você só pode discordar de alguém se você tiver uma coisa melhor. Do contrário, você é um tonto, você está fora do contexto. E eu sou tão bom, tão legal, que eu já respondi todas as perguntas. Olha como eu sou um cara legal. Vou dar folga para vocês antes do que vocês previam. E ainda vou deixar uma ideia maravilhosa, para vocês nunca mais esquecerem. Momentaneamente, arquivem todas as leituras que não sejam Allan Kardec. Arquivem tudo, tudo. André Luiz, Bezerra de Menezes, Emmanuel, Joana de Anjos, põe tudo na gaveta. Pega aqueles baús antigos, passe 3 cadeados e trave e joga a chave para bem longe. E aí leia Kardec de novo, do começo ao fim. Quando você terminar de ler o último capítulo da última revista espírita, de março de 1869, aí abra a gaveta, aí agora você vai ter condições de ler o que está ali dentro. Aí pode ler tudo, guarda tudo, o livro de Jacó, guarda tudo, esconde tudo esses trem aí. Né? Porque o nosso defeito é que a gente não conhece Allan Kardec, meu Deus. E não conhecendo Allan Kardec, a gente fica nesse bate e volta. Parece jogo de pinball ou ping-pong, a gente está só indo e vindo. E aí fica a história, não, mas Jacó disse, não foi que Jacó disse. Se Jacó só ele disse, não quer dizer isso coisa nenhuma. Vamos verificar o que existe de verdade, vamos examinar. A gente pode duvidar, mas não pode ficar com a dúvida. Isso são duas coisas distintas. Duvidar, todos nós podemos. Ficar com a dúvida é bobagem. Tira a tua dúvida.
Ah, fulano não me respondeu. Procura outro que responda, procura uma obra que te responda. Não é possível que Allan Kardec não tenha resposta para a gente. Eu encontro Allan Kardec respondendo a gente sobre tudo. Mas a gente não lê. A gente, quando lê, não estuda. Nem lê, nem estuda, vai chegar aonde? Então, a minha proposta é essa. Guarde tudo, guarde tudo. Não, mas acabaram de fazer uma apostila muito boa, deixa ela guardada também. Vá ler Allan Kardec. E se você acha que os livros dele são difíceis, pode começar pelo Evangelho. Pode ir devagarzinho nele. Vá, mas lendo agora, procurando ver o que é que tem mesmo por trás de tudo. Leia o Evangelho, leia o livro dos médiuns. E se você for muito preguiçoso, mas muito preguiçoso. Eu vou dizer bem rápido que a câmera está filmando. Pega o livro dos Espíritos e leia. Questão 33, questão 424, questão 483, questão 555, questão 556. Depois vá para a Gênesis capítulo 14, depois vá para o livro dos médiuns, leia todo. Depois vá para Céu e Inferno e leia Comunicações dos Espíritos Sofredores. E depois leia os 12 volumes da Revista Espírita. Pronto. Se você for muito preguiçoso, faça isso uma vez. Se você não for muito preguiçoso, aí leia o livro dos Espíritos inteiro, o livro dos Médiuns inteiro, o Evangelho inteiro, Céu e Inferno inteiro, a Gênesis inteira, a Revista Espírita inteira. Se você for mais ou menos preguiçoso. Se você for corajoso, leia tudo isso 5 vezes. E a partir daí pode abrir o baú e estudar o resto. Foi muito bom ter estado com vocês. Muito obrigado por tudo. Deus nos abençoe hoje e sempre. Até qualquer hora. Muito obrigado, muito obrigado.